elemental dela a remotas distâncias, porque o elemental da planta treme de terror diante da espada flamígera do mestre. O mestre, somente com o desembainhar de sua espada, faz com que milhões de elementais obedeçam-lhe em um dado momento. O discípulo não pode atuar sobre vários elementais ao mesmo tempo. Tende a atuar sobre cada elemental vegetal em separado, praticando ao redor de cada planta o ritual da magia elemental. O mestre pode ordenar ao seu intercessor elemental para que realize determinados trabalhos de magia elemental, e o intercessor obedecerá, porque treme de terror diante da espada flamejante do mestre. O discípulo, como ainda não possui a espada, tampouco tem o poder de mandar em seu intercessor elemental. Capítulo 3. O instrutor elemental do médico gnóstico. Todo ser humano possui um instrutor elemental. Esse instrutor elemental foi feito de substâncias elementais da natureza, e o Criador foi o próprio homem. O homem criou o seu instrutor elemental quando era elemental. As aspirações do homem elemental geraram seu instrutor elemental e criaram. O instrutor elemental do médico gnóstico é um mestre em elementoterapia. Quando os leitores deste livro quiserem fazer uso medicinal de uma planta, devem recorrer ao seu intercessor elemental, rogando-lhe para que pratique o rito elemental da planta e ligue o elemental vegetal ao órgão enfermo do paciente. Não há dúvida que o intercessor elemental ligará o elemental vegetal ao órgão enfermo do paciente. Só se deve dar liberdade ao elemental vegetal quando haja sanado o corpo do paciente. São o enfermo, rogue a seu intercessor elemental para que ponha em liberdade o elemental vegetal. As pessoas que vivem na cidade e que têm de comprar as ervas no mercado farão ao redor da planta o rito elemental, rogando a seguir ao seu intercessor para ligar o elemental da planta ao órgão ou órgãos enfermos do paciente. O intercessor elemental ligará então com cordões fluídicos o elemental da planta ao órgão ou órgãos enfermos do paciente. Assombra contemplar o elemental vegetal sanando o enfermo, reconstruindo órgãos enfermos. Como são milhões de plantas medicinais, é claro que nossos leitores necessitariam ser poços de sapiência ou gurus devas para saber de memória os ritos de todos os vegetais da natureza. Felizmente, cada ser humano tem seu intercessor elemental da natureza, o qual sim, tem esse conhecimento. Invoque então o médico gnóstico ao seu intercessor, rogando-lhe que pratique o rito elemental da planta, cuja erva a pessoa vai lançar à panela, para que ligue esse elemental vegetal aos órgãos enfermos do paciente. Assim, esses elementais vegetais ficarão ligados por cordões astrais aos órgãos enfermos do paciente, o qual se curará porque não são as plantas que curam, mas os elementais vegetais delas. O instrutor elemental possui a suprema sabedoria da magia elemental da natureza. Com sua ajuda podemos abrir os armazéns e registros da Mãe Natureza e estudar a profunda sabedoria encerrada nas memórias do mundo elemental. Cada vegetal tem seu elemental. Portanto, há que se rogar ao intercessor elemental para que pratique o rito de cada planta. O intercessor elemental é o nosso próprio instrutor elemental da natureza. Todo aquele que recebe a espada da justiça tem o poder de dirigir seu instrutor elemental e de torná-lo visível aos seus discípulos para protegê-los dos magos negros. Durante o reinado do imperador Carlos Magno, muita gente e seres elementais penetraram profundamente em nossa atmosfera física e foi precisamente por esse tempo que nasceu a literatura romântica da Távola Redonda e dos Cavaleiros do Rei Arthur. Os grandes reis elementais da natureza vivem em um estado de felicidade inefável. Eles são deuses criadores. A magia natural ou elementoterapia é tão antiga quanto o mundo.
Este conhecimento passou dos lemurianos aos atlantes e deles foi transferido para os grandes hierofantes do Velho Egito. Se consultarmos a história, nos daremos conta com exatidão que os grandes homens do passado estudaram sob as asas protetoras do Egito elemental. Solon, o grande legislador grego, Moisés, Apolônio de Tiana, todos eles receberam sua sabedoria do Egito elemental. Os alicerces do grande período egípcio estão fundados sobre uma antiquíssima atividade netuniana, embasados nas leis elementais da natureza. Os egípcios denominaram a essa profunda consciência netuniana, o Amenti. Quando o médico gnóstico afilia-se a uma escola interna de magia elemental, tem de estar bem exercitado com seu corpo astral para poder trazer todas as suas recordações ao cérebro físico. No Egito elemental existe uma escola de magia elemental a qual o estudante pode se afiliar. Esta escola é o templo da esfinge elemental. A natureza é o corpo de uma deusa que existe no plano astral. Essa deusa tem em sua cabeça uma grande coroa de rainha e usa túnica branca resplandecente. É ela quem manda na natureza. Ela é a bendita deusa mãe do mundo. Ela tem um templo nos mundos internos onde Ofice manda. Esse templo tem 2 altares e no meio deles vemos um leão de ouro maciço que simboliza o leão da lei. O mago precisa aprender a falar com essa deusa no plano astral. A deusa mãe do mundo também tem um intercessor elemental que é a esfinge elemental da natureza. O mago que aprende a mandar nessa esfinge e a conversar com essa deusa torna-se amo da criação inteira. Salve Nuit, eterna seidade cósmica. Salve Nuit, luz dos céus. Salve Nuit, alma primordial e única. Yau 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 Yau. Então caiu o sacerdote em um profundo êxtase e falou à rainha do céu: escreve para nós teus ensinamentos. Escreve para nós teus rituais. Escreve para nós tua luz. A rainha do céu falou deste modo: meus ensinamentos não os escrevo, não posso. Meus rituais, em troca, serão escritos para todos, aquelas partes que não são secretas. A lei é assim de um modo geral. Há que se operar pela ação do báculo e pela ação da espada. Isto se deverá aprender e assim se deverá ensinar. Fragmento do ritual gnóstico do 2º grau. Na escola da esfinge elemental da natureza, aprendemos a poderosa sabedoria elemental. Esta escola encontra-se no mundo astral e aquele que quiser se afiliar a ela tem de saber viajar em corpo astral. A imagem da esfinge é tão somente o símbolo material de um grande gênio elemental da natureza, o único guardião da antiquíssima sabedoria de grande mãe natureza. Quando um gnóstico solicita admissão a esse templo da esfinge, os guardiões examinam-no minuciosamente para ver se ele é digno e merecedor de entrar ou ingressar nessa escola como discípulo. Em termos de magia prática, isto significa que sua coluna espinhal é medida. Para tanto, une-se momentaneamente o estudante ao seu íntimo e se lhe ordena espichar-se a fim de que sua coluna espinhal possa ser medida. Se o guardião ou tejador permitir, ingressará no templo como discípulo. Os maçons da antiguidade eram discípulos dessa escola de magia elemental. Seu mestre é um antigo faraó iniciado que ensina magia elemental aos seus discípulos. Existe também nesse velho Egito elemental Galo ou Gaio com seu Yau. Trata-se de um deus elemental da natureza que assume o aspecto do galo. Se o discípulo deseja despertar seu Kundalini, pode rogar a esse deus elemental da natureza e receber a ajuda.
Esse mestre elemental é profundo na sabedoria da serpente. O galo não podia faltar na paixão do Senhor. Ele é o símbolo da força sexual. O galo da paixão é sagrado. Os átomos elementais da natureza são prana. As consciências elementais da natureza são prana, isto é, vida. Quem fala contra os elementais, fala contra a vida, e os príncipes dos elementais fecham-lhe as portas. Os deuses elementais são imponentes e terríveis, especialmente Horus, pronuncia-se Aurus, que em seu antebraço leva vários braceletes ou anéis de ouro maciço. Quando ele entrega um deles a um iniciado, este se converte em guia de um grande povo. O colégio da esfinge elemental da natureza está dentro das próprias entranhas da natureza e é ali onde somos introduzidos e onde nos é apresentado seu código de leis. Porém, para isto, temos de passar primeiro por uma grande prova chamada em ocultismo a prova do santuário. Muito poucos são os seres humanos que passaram esta grande prova e aqueles que a passam recebem um anel de substância monádica, no qual está gravado o selo de Salomão. O médico gnóstico deve aprender a utilizar o seu instrutor elemental para curar os enfermos. O médico gnóstico deve aprender a manipular as substâncias elementais da natureza para curar. O prana está feito das mais variadas substâncias elementais da natureza que o médico gnóstico precisa aprender a manipular. Capítulo 4 Palavras curativas, mantras. Não estou de acordo com o mago Omar Sherin quando afirma em seu livro intitulado On que todo o poder do verbo está no silêncio e que o verbo deve ser silencioso. Dito cavaleiro quer desvirtuar o sublime e grandioso poder da palavra articulada. Ele ignora que o verbo é de tríplice pronúncia e que reveste três formas: verbal, mental e conscientiva. Pode-se articular com a laringe criadora, pode-se vocalizar com o pensamento e com a consciência superlativa do ser. Em nosso livro intitulado Logos, Mantra e Teurgia, falamos sobre o grande verbo criador e ensinamos à humanidade os segredos da palavra criadora. Há palavras que curam e palavras que matam. As palavras do médico são vida ou morte para o enfermo e nisto se estriba grande parte da responsabilidade dos médicos, o emprego do verbo com fins construtivos ou destrutivos. A nenhum enfermo se deverá jamais desconsolar ou desesperar. Deve-se sempre dizer ao enfermo: você está melhorando, você está se curando, sua cura está progredindo, sua enfermidade está desaparecendo, logo estará bem, etc. Estas frases ficam gravadas no subconsciente do enfermo e, em consequência, ele sanará rapidamente. Por grave que esteja ou pareça um paciente, jamais se lhe deve dizer que seu estado de saúde é delicado, perigoso, etc. Estas palavras negativas e destrutivas apenas aceleram a morte. Falando-lhe em termos contrários, com frases de esperança e fortaleza, pode-se conseguir melhorias e até a cura total. Há palavras para curar e o magnetismo combinado com o verbo resulta assombroso. Com passes longitudinais, isto é, da cabeça aos pés, pode-se tirar os fluidos morbosos da enfermidade e conforme sejam subtraídos, se irá queimando-os no fogo de uma vela ou carvão em brasa. Depois, far-se-á aplicações de prana ou vitalidade magnética sobre o plexo solar e órgãos enfermos mediante passes magnéticos lentos e insuflações magnéticas. As insuflações magnéticas realizam-se inalando-se oxigênio e prana e, depois de carregá-los mentalmente com a própria vitalidade, exala-se sobre o lenço que se aplicará nos órgãos enfermos do paciente. Tudo acompanhado de uma poderosa concentração da vontade e da imaginação, ambas unidas em vibrante harmonia.
O médico imaginará o paciente nadando em um mar de cor azul e pronunciará os seguintes mantras ou palavras mágicas. Aegai Gurpan Clara Tat Sat Tampan Paz Aegai pronuncia-se guturalmente, unindo-se o A com um só som vocalizado com a garganta. O monossílabo pronuncia-se OM. Abre-se bem a boca com o A, arredonda-se com o I e fecha-se com o M. Assim, A, O, O. Todos estes mantras possuem grandes poderes de cura. Para a cura dos enfermos, se deverá invocar aos mestres da Fraternidade Branca. O venerável mestre da Fraternidade Branca Oiracocha estampou em alguns rituais gnósticos certos mantras para a invocação dos mestres. Vejamos alguns. Eoial Shuram Atanaton Abrotam Eoial Sabaoth. Outros como estes. Kirimipras Kiripaleágios Ágios. O mantram ágios principalmente tem o poder de abrir toda a atmosfera para que venha o mestre. Realmente, estes mantras são bons, contudo existem outros mais simples igualmente eficazes, ainda que mais curtos, para invocar os mestres, são eles os seguintes. Antiyadaunasastais. Estes mantras devem ser pronunciados cantados. Depois de se articulá-los, pronuncia-se por 3 vezes o nome do mestre que se quer invocar. Os enfermos poderão chamar o mestre Hipócrates, pai da medicina, a Galeno, Paracelso, Hermes Trismegisto, etc. As vogais e a ua possuem grandes poderes de cura. A vogal I faz o sangue subir ao cérebro, cura os órgãos da cabeça e desenvolve a clarividência. A vogal I faz o sangue subir à laringe, cura as enfermidades dela e desenvolve um ouvido mágico. A vogal O leva o sangue ao coração, cura dito órgão e desperta-nos o sentido da intuição. A vogal U leva o sangue ao plexo solar, nos desperta o sentido da telepatia e nos cura o estômago. A vogal O leva o sangue aos pulmões, conferindo-nos o poder de recordar nossas passadas reencarnações e ao mesmo tempo nos cura. Vocaliza-se também as vogais antes mencionadas em combinação com a letra N, assim. Numa hora de vocalização, durante toda a vida, nos torna magos. Pode-se vocalizar com a laringe, com a mente e com o coração, meditando-se na força destas 5 vogais, tal como ensinamos em páginas precedentes. Existem certos mantras para despertar os chakras ou poderes ocultos baseados nestas 5 letras, os quais damos a seguir. Suira clarividência, suera ouvido mágico, suora intuição, suura telepatia, suara poder para recordar as passadas reencarnações. Sendo sua correta pronúncia a seguinte. Por meio destes mantras, levamos o fogo do plexo solar a todos os chakras, animando-os e despertando-os. Não será demais recordar a importância que há no prolongamento do som das vogais. Capítulo 5. Enfermidades do corpo mental. O corpo mental é um organismo material que tem sua anatomia e sua ultrafisiologia ocultas. O mantra para curar as enfermidades do corpo mental é SM. Pronuncia-se o S com um som sibilante, agudo, semelhante ao que produzem os freios de ar comprimido. Assim, SSSSSSSS. Pronuncia-se o M como que imitando o mugido do boi. M. O H é como um suspiro profundo. Quanto à sílaba OM, pronuncia-se alongando o som do I do N assim. OM. Vocaliza-se este mantra diariamente durante 1 hora. O discípulo deverá invocar todos os dias o arcanjo Rafael e Hermes Trismegisto, solicitando-lhes a cura do corpo mental. As enfermidades do corpo mental, quando se cristalizam no cérebro, produzem a loucura. Nós estudamos a anatomia e a fisiologia dos corpos internos do homem nos mundos
Suprassensíveis. Quarto parte Segredos da Magia Prática Capítulo 1 Folclore da Serra Na Serra Nevada de Santa Marta, venera-se a muitos sábios índios que podemos chamar com o pensamento e com o coração em casos de enfermidades graves. Vejamos uma lista desses sábios índios. Deus Koji, Mamantu, Mama Luísa Quintana Rual, Mama Escaviga, Mama Raintana Mama Mapucorrua, Mama Cajaca, a Saga Catalina Alberto, a Saga Sinquipi, a Saga Uia, Mama Sepancua. Esses sábios médicos índios vivem no mundo astral e concorrem ao leito do enfermo que os chamar com o pensamento e o coração cheios de fé. Em Bupingueca, há um pequeno templo onde os índios pagam a deusa mãe do mundo, a natureza, fazendo-lhe oferendas. Existe um templo de Ginas onde se recebe o grau de Puporo. Esse templo é chamado de Socaruá, de Oboro. Em Garoaiganaki há também templos de Ginas. O templo de Gikanuma é também muito importante. A Serra Nevada de Santa Marta é o Tibete da Colômbia. Os índios adoram a bendita natureza e rendem-lhe culto, fazendo-lhe oferendas. No templo de Terra Nova, usa-se muito nos cultos uma importante relíquia chamada Gurumaya, uma relíquia de Cansa Maria, ou a Concuruba, que é uma concha do mar em forma de pratinho ou caçarola. Existem muitas conchas marinhas que os índios aruacos usam em seus cultos e ao mar do Caribe chamam-no romanticamente de Macoriba. Essas conchas que eles usam em seus templos chamam-se Xengues e classificam-nas em 4 tipos: Xengue vermelho, Xengue amarelo, Xengue preto e Xengue branco. Estas 4 cores recordam-nos as 4 raças que têm habitado o mundo: raça vermelha, pele vermelha, raça amarela, asiática, raça negra, africana, raça branca, ocidental e que estão simbolizadas nas escrituras sagradas pelos 4 cavalos. Existe também uma frutinha chamada gulabá que os índios aruacos empregam em seus cultos para pagar a bendita deusa mãe do mundo, a deusa natureza, Adônia, Isis, Isuberta, Maria. Uma outra frutinha chamada seitamaca também possui grandes poderes ocultos e é muito sagrada para eles. A concalva é uma fruta grande da Serra Nevada que eles usam em seus cultos sagrados. Os cultos sagrados dos sábios índios aruacos e o sábio uso dos elementais permitem-lhes manejar os táttivas de uma forma parcial, já que mestre em táttivas só os adeptos da fraternidade branca podem sê-lo, apesar de entre os iniciados do raio Maia haver também adeptos da fraternidade branca. O fundador do colégio de iniciados e uma guru que mora no Tibete Oriental. Nós mestres da loja branca, depois de nos unirmos com o íntimo e de redimirmos nossa alma animal, assimilando em nossa alma espiritual os estratos anímicos dos corpos etérico, astral e mental, nos tornamos mestres em táttivas e nos convertemos em reis da criação. Temos 2 almas, mencionadas por Goethe no Fausto, a alma animal e a alma de diamante. Na alta iniciação, a bela Sulamita, a alma de diamante, depois a Salomão, o íntimo, e assim alma e espírito se fundem e tornam-se um. Em seguida, o adepto tem de libertar sua alma animal, assimilando os estratos anímicos dos corpos etérico, emocional e mental para logo verificar-se a ascensão do Senhor, que é a fusão com o Glorian, convertendo-se o mestre em um anjo divino, em um médico da luz e em um teurgo. O divino Rabi da Galileia praticava o evangelho e curava os enfermos porque ele era um verdadeiro mago e teurgo, o próprio Deus. Magia vem de mag, sacerdote, e significa o grande poder da sabedoria divina, a luz inefável, a substância solar que o médico mago manipula para curar os enfermos. Quando o homem se funde com o íntimo, converte-se em um deus da natureza. Assim, os mestres do raio Maia são deuses inefáveis da natureza.
Introduzir o membro viril na vagina da esposa e retirá-lo sem derramar o sêmen. Quem renuncia à fornicação, pratica este segredo diariamente e vive uma vida santa, converte-se em um deus da natureza, em um médico mago. Nós também seremos deuses se nos fizermos iniciados da cobra verde. Os sacerdotes da cobra eram venerados no Antigo Egito. Vejamos agora alguns deuses ou mestres do raio maia, venerados pelos índios da Serra Nevada de Santa Marta, o Tibete colombiano. Seirico, Papa do Jail, mestre maia. Sabatamena Laguna. Cacamuquabi, secretário-maior dos Cerros de Udumazi, pai do granizo. Gualinutucua, templo onde dançavam os mouros. A mestra Ukua, mãe de Bonquá, da água. A mestra Buzudimba, mãe. Existe um templo sagrado chamado Quembiterna, onde os mouros dançavam. Outro templo interessante é o de Genjeca. Há também uma laguna sagrada onde se banham os peregrinos que se dirigem aos mestres índios que moram em Tacnemakutama. Hoje, ainda se dança a Cansanaria, que é uma dança antiquíssima. Toda a sabedoria dos índios está guardada em segredo atrás do machado dos páramos. Em certo lugar da serra, onde se cultiva os mistérios maias, há um poço sagrado e um guardião que permanece sentado. Quando os que não estão preparados, isto é, os indignos, chegam ali, ficam encantados. Dali não podem passar. Os peregrinos banham-se na laguna para se purificarem e se limparem. Existe um templo que chamam a Glória às margens do Mar Caribe, entre Gairipoços Colorados. Os mestres do raio maia são verdadeiros dragões de sabedoria, iniciados da cobra. No templo de Kaluzuanga, o filho dos 7 mares vermelhos e dos 7 raios do sol, mestre do raio maia, estão todos os inventos da Lemúria e da Atlântida, guardados como relíquias sagradas. Os índios aruacos conhecem a fundo os poderes ocultos dos caracóis marinhos e os usam como amuletos. O músculo é uma concha marinha com a figura dos genitais femininos e delas há grandes e pequenas. As índias as carregam penduradas no pescoço, as pequenas para as meninas e as grandes para as senhoras. Os poderes ocultos desses caracóis favorecem as índias dos perversos e astutos fornicários. Existem também certos caracóis em forma de cartuchos, chamados de deriches pelos índios. Deles há grandes e pequenos. Os meninos usam os menores no pescoço, enquanto os homens usam os grandes. Isso os protege de feitiçarias e más entidades. Os aruacos sempre carregam 2 pequenas cabaças quando viajam através das montanhas. Eles mascam folhas de jaiu, coca. Untam um palito com lambira e depois o metem na outra cabaça que contém pó de conchas marinhas. Levam esse palito para umedecer a coca, jaiu, e assim fazem longas caminhadas sem se cansarem porque as conchas marinhas os recalcificam totalmente. O sistema ósseo assim recalcificado suporta longas caminhadas. Na Serra Nevada de Santa Marta também existem mamas negros perversos capazes de todas as maldades, pois há de tudo no mundo. No Tibete Oriental há muitos Mahatmas, mas ali também vivem muitos Duripas e Banzas de capuz vermelho capazes de todas as maldades e ações reprováveis, já que são magos negros. Nas planícies de Casanare na Colômbia, existe uma gigantesca e antiquíssima cidade chamada Manoa. Essa cidade encontra-se em estado de Ginas e com ela não darão nunca os civilizados. Na península da Flórida há também outra cidade em estado de Ginas com a qual os civilizados não darão jamais.
Na Califórnia, existem cidades secretas onde moram os lemurianos sobreviventes do continente Mu. Sob as espessas selvas do Amazonas, existe uma cidade subterrânea onde se guarda enormes riquezas dos Atlantes. Essa cidade inclusive está habitada. A sabedoria médica é conservada em todas essas cidades e terras de Ginas e seus habitantes, com justa razão, acham graça dos cavalos universitários de nossas faculdades de medicina. Os egípcios mumificavam seus cadáveres e isso faziam introduzindo o corpo etérico do desencarnado no próprio corpo físico, então o corpo etérico impedia a decomposição do cadáver. Quando o átomo nous sai do ventrículo esquerdo do coração, o corpo físico se desintegra e os átomos da morte dirigem esse processo de desintegração do cadáver, pois cada átomo tem sua inteligência, já que os anjos atômicos também têm corpo e alma. Cada átomo é o corpo de um anjo atômico. Os egípcios impediam o trabalho dos átomos da morte, colocando o átomo nous novamente dentro de seu santuário, situado no ventrículo esquerdo do coração. Sem dúvida, as múmias dos índios aruacos são muito mais perfeitas, pois além da mumificação do cadáver, eles reduziam esses cadáveres ao tamanho de pequenas estatuetas, conservando totalmente exatas as suas proporções. Até agora os tontos cientistas da medicina oficial não conseguiram mumificar um cadáver. Eles não conhecem a anatomia interna do homem. O embalsamamento de um cadáver não pode jamais se igualar a um trabalho de mumificação. A múmia é muitíssimo mais perfeita. Os cientistas tampouco puderam inventar um remédio para conservar a juventude e a vida do corpo físico por tempo indefinido. Nós, os médicos gnósticos, possuímos este segredo. Sabemos que o Conde de São Germano, mencionado por Giovanni Papini, vive no Tibete com o mesmo corpo físico que usou nos séculos XVII, Schwinn e Shix na Europa. Os mestres gnósticos podem conservar seu corpo físico por tempo indefinido. O mestre Mejnur viveu 7 vezes 7 séculos. Zanon iniciou-se na antiga Caldeia e desencarnou na guilhotina durante a Revolução Francesa. Que sabem disto os tontos cientistas? A única coisa que eles querem é dinheiro e mais dinheiro. Toda a sabedoria médica dos aruacos encontra-se atrás do machado dos páramos, porém os civilizados do século XX não darão jamais com ela. Os índios que vivem na parte baixa da serra são ignorantes e se os tontos cientistas creem que eles sabem alguma coisa, estão equivocados. A autêntica sabedoria encontra-se atrás do machado dos páramos e nenhum profano pode entrar nesses templos do raio maia. Os mestres mantêm a legítima sabedoria oculta encerrada nos santuários subterrâneos maias, no Tibete Oriental e no templo secreto de Juratena em Boyacá na Colômbia. As diferentes tribos indígenas do mundo inteiro são as possuidoras dessa velha sabedoria da cobra verde. O ocultismo que se conhece nas cidades não é mais do que uma caricatura grotesca da velha sabedoria escondida nos santuários subterrâneos dos Andes, da Boêmia, do Tibete e nas cavernas subterrâneas da Serra Nevada de Santa Marta, dos Alpes e dos desertos arenosos da Ásia e da África. A autêntica sabedoria oculta encontra-se em Manoa, a cidade secreta das planícies de Casanare, e nas cidades secretas das espessas selvas do mundo. Para se adquirir a sabedoria, temos de ser humildes e depois de adquiri-la, temos de ser ainda mais humildes. Eu, Samael Aunvior, o avatar da Era de Aquário, sou o primeiro a ensinar a sabedoria arcaica da cobra verde a todos os discípulos amantes da luz. O movimento gnóstico avança de forma avassaladora e já nada nem ninguém poderá deter essa marcha luminosa e triunfal.
Capítulo 2. A Cobra e o Espelho. A saga Maria Pastora é uma grande mestra do raio Maia e uma grande iluminada da poderosa sabedoria da cobra. Ela agora vive na maior estrela da Ursa Maior e não abandona jamais a Cobra Verde. O poder do médico mago está na cobra. Os curandeiros da cobra vivem guerreando entre si. Quando um curandeiro da cobra tem muita fama e clientela, os demais curandeiros fazem-lhe guerra, enviando serpentes para que o mordam e matem. Essas cobras são enviadas de longe pelo plano astral, o que chamamos de estado de Jinas. Se o curandeiro está bem protegido pelos seus extratos tátuvicos, nada tem a temer, pois o veneno da víbora não lhe causará dano algum. Se não estiver, morrerá inevitavelmente. Na voragem da selva, o curandeiro da cobra é um rei, pois ninguém pode curar a mordida da cobra senão ele. Os remédios farmacêuticos de nada servem nestes casos. Quando uma cobra mata a outra, a engole inteira, e depois a vomita intacta. Em seguida, a serpente busca as folhas de uma planta chamada sempre viva. Se faz a vítima cheirá-las, esta ressuscita e foge. Esta planta é um cipó que se enreda por toda parte como a cobra e tem pequenas folhinhas em forma de coração. É a rainha das plantas que curam mordeduras de cobra. Antes de se colher a planta, faz-se um círculo ao seu redor, abençoa-se e roga-se ao elemental o serviço que se deseja dele, pois não é a planta que cura e sim seu elemental. Após, guarda-se a planta em um recipiente com rum. Quando se necessitar curar alguém mordido por cobra, dá-se de beber essa poção e banha-se com ela o lugar da mordida. Os índios costumam levar sempre braceletes feitos de peles de cobra. Os mamas aroacos da Serra Nevada de Santa Marta permanecem horas inteiras unidos sexualmente com suas mulheres, retirando-se no momento do espasmo para evitar o derrame seminal. Não terminam o ato sexual, freiam-no. Assim despertam sua cobra ígnea. Nos pátios empedrados dos templos astecas, jovens de ambos os sexos permaneciam nus, acariciando-se e unindo-se sexualmente durante meses inteiros sem chegarem jamais a consumar o ato. Desta forma, despertado o poder da cobra ígnea, transformavam-se em médicos magos. A cobra ígnea reside encerrada em uma bolsa membranosa situada no cóccix, ou osso que serve de base à coluna espinhal. Nos mistérios de Eleusis, a dança sagrada e a magia sexual transformavam os homens em deuses. No cóccix, há um chakra etérico onde reside uma cobra de fogo espiritual. Praticando o relacionamento carnal da mesma forma como o praticam os mamas aroacos, os índios astecas, e tal como se praticava em Eleusis, esta cobra desperta e começa a subir pela canal da coluna espinhal até chegar à cabeça. Quando chega à cabeça, o médico gnóstico toma posse de todos os poderes de um deus. Funde-se com seu íntimo e converte-se em um anjo. Os hindus chamam esta cobra ígnea de Kundalini. Quem desperta seu Kundalini, faz-se um médico ungido por Deus. O segredo está em unir-se à sua mulher sexualmente e retirar-se sem derramar o sêmen. Em nossos livros damos ampla informação sobre este tema transcendental. Aqueles que estejam despertando a sua cobra ígnea deverão ajudar-se com massagens elétricas, de baixo para cima, ao longo da coluna espinhal. Qualquer aparelho de massagens elétricas serve para isto. No espelho de Eleusis, os iniciados em estado de manteia, êxtase, podiam contemplar seu resplandecente íntimo, face a face. Dentro do ser humano há outro espelho maravilhoso que o médico gnóstico deve aprender a usar através da meditação interior profunda.
Este espelho é a imaginação. Para o sábio, imaginar e ver. A imaginação é a própria clarividência. A imaginação é o espelho da alma, o translúcido através do qual se percebe as imagens da luz astral. O mestre Paracelso, referindo-se à imaginação, disse: o homem visível tem seu laboratório, o corpo físico, e ali trabalha o homem invisível. O sol tem seus raios, os quais não se pode recolher com as mãos e, no entanto, são bastante fortes, se reunidos por meio de uma lente, para incendiar edifícios. A imaginação é como um sol, trabalha dentro de seu mundo onde quer que brilhe. O homem é o que pensa. Se pensa fogo, está ardendo, se pensa guerra, está guerreando. Pelo poder do pensamento, a imaginação converte-se em um sol de virtude imaginativa. Desenvolve-se a imaginação por meio da vontade. A vontade se fortalece e se desenvolve com a imaginação. Para operar magicamente sobre os elementais das plantas e sobre o organismo dos enfermos, o médico gnóstico deverá unir sua vontade e sua imaginação em um conúbio divino.